Dias com movimento discreto, mas simbólico. George Russell, piloto titular da Mercedes-AMG Petronas, simplesmente removeu qualquer menção à equipe de suas redes sociais. Não há mais Mercedes F1 Driver na bio do Instagram. Não há menção à equipe nos perfis oficiais. Para muitos, pode parecer uma simples mudança estética. Mas no universo da Fórmula 1, onde tudo é calculado, onde cada gesto tem um significado, esse tipo de ação levanta uma bandeira vermelha. E quando isso acontece com um piloto jovem, talentoso e supostamente consolidado, as especulações ganham força com velocidade de DRS aberto. Nas últimas semanas, diversos insiders do paddock começaram a falar sobre uma possível transferência de Russell para Aston Martin. A princípio, os rumores pareciam infundados. Afinal, Russell é um nome forte dentro da estrutura da Mercedes. Substituto direto de Valtteri Bottas, ele foi escolhido a dedo por Toto Wolff, cultivado desde os tempos de Fórmula 2 e preparado para ser o sucessor natural de Lewis Hamilton. Mas o tempo passou. Hamilton está indo embora, rumo à Ferrari. E agora, o que parecia ser a chance de Russell finalmente assumir as rédeas do time, começa a se transformar em incerteza. Fontes próximas à equipe revelam um desconforto interno crescente. A Mercedes, que vive uma fase de transição delicada, parece não confiar totalmente na capacidade de Russell em liderar o projeto a partir de 2026, quando o novo regulamento técnico e a chegada de novos motores mudará novamente o cenário da categoria. Parte da cúpula da equipe, incluindo Toto Wolff, estaria mais inclinada a apostar no jovem prodígio italiano Andrea Kimi Antonelli, que vem sendo preparado nos bastidores como o novo menino de ouro da fábrica de Brackley. A ideia, segundo essas fontes, é construir um projeto de longo prazo ao redor do jovem piloto, fazendo com ele o que a Red Bull fez com Max Verstappen, dar tempo, estrutura e confiança. Nesse contexto, George Russell, mesmo com bons resultados e consistência nas pistas, começa a perceber que sua posição dentro da Mercedes não é tão sólida quanto parece. Ele entregou pódios, superou Hamilton em 2022 e demonstrou enorme maturidade ao longo das últimas temporadas. Mas, ainda assim, sente que está sendo colocado de lado na hora das grandes decisões. A falta de protagonismo no desenvolvimento do carro de 2025, as ordens estratégicas cada vez mais direcionadas a outros nomes e o distanciamento emocional visível nos bastidores apenas alimentam a narrativa de que o britânico pode estar buscando novos ares. É aí que entra a Aston Martin. A equipe liderada por Lawrence Stroll, com sede em Silverstone, está passando por uma transformação radical. Com investimento bilionário em infraestrutura, nova fábrica, parceria técnica com a Honda para fornecimento de motores a partir de 2026 e a presença de Fernando Alonso como mentor e estrela do time, a Aston está se posicionando como uma das futuras protagonistas da Fórmula 1. Mas há um problema: Lance Stroll. Filho do dono e protegido por contratos de longo prazo, Lance vem entregando resultados bem abaixo do esperado. Em diversas corridas, fica fora do Q3, longe dos pontos e muito atrás do companheiro de equipe. Com a chegada da Honda, os japoneses deixaram claro: querem um time competitivo. E para isso, precisam de 2 pilotos de elite. Não basta ter Alonso. O segundo assento precisa ser forte, confiável e mediaticamente atrativo. É nesse cenário que George Russell entra como a peça perfeita desse quebra-cabeça. Britânico, jovem, experiente, com passagem pela Mercedes e prestígio no grid, ele agrada tanto ao lado comercial quanto ao lado esportivo. E mais, já estaria disposto a aceitar o desafio de ser, a princípio, o segundo piloto ao lado de Alonso, com a promessa de herdar o posto de número 1 assim que o espanhol decidir se aposentar. As conversas, segundo relatos internos, já teriam começado. Não há nada assinado, obviamente, mas o simples fato de Russell ter apagado a Mercedes de suas redes sociais já é visto como um sinal claro de descontentamento. Ele sabe que a temporada de 2025 pode ser decisiva para seu futuro. Sabe que o lugar que deveria ser seu, o de protagonista da Mercedes, pode ser ocupado por Antonelli. E sabe também que a Aston Martin está construindo algo grande. Algo que lembra, aliás, o movimento que Lewis Hamilton fez em 2013, ao trocar a McLaren pela então desacreditada Mercedes. Na época, Hamilton foi criticado, chamado de louco, acusado de abandonar um time consolidado por uma aposta arriscada. Hoje, sabemos o resultado: 7 títulos mundiais, uma dinastia e um lugar eterno na história. Russell parece estar ponderando fazer o mesmo. Ele sabe que, com a chegada dos novos regulamentos em 2026 e a força da Honda, a Aston Martin pode dar o salto. E mais, sabe que pode ser a estrela principal de um projeto que quer ser campeão. No paddock, a tensão é palpável. A Mercedes evita falar publicamente sobre o futuro de Russell.
Toto Wolff mantém o discurso de confiança, mas suas ações indicam outra coisa. O foco da equipe está claramente voltado para Antonelli. O jovem italiano já testou carros da equipe, participou de sessões em simuladores, e mesmo sem ter feito sua estreia na F1, já é tratado como prioridade. Para George, isso é mais do que um sinal, é um recado. A possível saída de Russell da Mercedes seria um movimento de enorme impacto na Fórmula 1 atual. Não apenas porque envolve dois times grandes, mas porque desmonta uma narrativa que vinha sendo construída há anos, a de que George era o herdeiro natural de Hamilton. Ao optar por sair, ele assume que esse trono nunca foi realmente dele. Mas, ao mesmo tempo, abre a possibilidade de construir seu próprio reinado em outro lugar. Nada disso está confirmado. Mas como sempre na Fórmula 1, onde há fumaça, há fogo. E a fumaça em torno de Russell está ficando cada vez mais espessa. As redes sociais silenciosas, os olhares nos boxes, a linguagem corporal em entrevistas e, claro, os cochichos nos corredores apontam para um cenário cada vez mais real. George Russell pode sim estar de saída da Mercedes. E seu destino pode ser verde. Caso isso se concretize, será uma reviravolta gigantesca no grid. A Mercedes perderia um piloto que ajudou a manter o time competitivo em meio ao caos técnico dos últimos anos. E a Aston Martin ganharia uma peça valiosa para seu projeto de título. George, por sua vez, deixaria o conforto para buscar a glória. Deixaria a equipe que o formou, para talvez se transformar em algo ainda maior. A pergunta que fica é: Russell será lembrado como o piloto que perdeu o bonde da história com a Mercedes? Ou como aquele que teve a coragem de reescrever seu próprio destino? Só o tempo vai responder. Mas se há algo que a Fórmula 1 nos ensinou, é que os grandes campeões não têm medo de arriscar.